Olá pessoal, bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 22 de julho de 2025 e este é o nosso episódio número 1174. Continuamos essa série que estamos fazendo sobre o Banco do Brasil. Deixa eu só acertar uma coisa aqui, tá meio erradinho aqui, vai, 15. Nós começamos essa série pelo fato de ter visto muitas e muitas notícias há algum tempo, muitos comentários no movimento de pensar, as pessoas dizendo que o Banco do Brasil estaria barato, né? Nós fizemos, acho que 3 vídeos, se não me engano, coletamos números aqui e estamos tentando entender. A cada um desses vídeos eu procuro lembrá-los das seguintes coisas. Número 1, meus vídeos não são para ensinar ninguém, tá? Eu estou aqui para eu aprender, acima de tudo. Tem muitos vídeos aí que são para influenciar, educar e tal. Se eu puder ajudar alguém, é claro que eu vou ficar feliz, mas eu faço esses vídeos para trabalhar em público, né? Para aprender. E foi uma maneira, lá no início, que eu inventei de me manter fazendo e depois, conforme eu abri uma parceria de investimentos, claro, de continuar, mas também de vocês entenderem as coisas que eu faço aqui, tá? É bem diferente, né? Como se eu chegasse aqui e falasse, olha, eu sei, deixa eu te mostrar aqui o que eu acho. Não, eu estou descobrindo aqui. E isso é especialmente válido para o setor financeiro, né? É um setor que eu entendo particularmente pouco, né? E é um setor que os melhores investidores admitem que é um dos mais complexos mesmo, né? Porque dá mais problema, né? Assim, na média, né? Como é que chama? O Charlie Munger, ele usa uma imagem assim, ele fala, cara, dá mais problema financeiro numa empresa financeira do que numa empresa que vai lá na beira de um rio, pega areia e vende, ensaca e vende para construção, né? Assim, então, para quem se empresta o dinheiro, a qualidade das pessoas que tomam, a qualidade não da pessoa, né, mas da possibilidade dela pagar de volta os empréstimos que toma, são coisas difíceis de mensurar, né? E que muitas vezes as empresas financeiras vão, de seguros e tal, são tentadas a jogar os dados e ver o que acontece, né? E volta e meia dá problema. Bom, mas eu não posso deixar de tentar aprender e tal, e de olhar para as coisas, senão a gente não aprende mais, né? Então, o Banco do Brasil está nesse pé, né? E olhando para alguns aspectos dele aqui, de fato ele tem parecido barato, né? O preço sobre lucro médio dele nos últimos 7 anos, 4,07. Isso aqui foi o market cap que eu peguei ontem, se eu não me engano. E o preço sobre o fluxo de caixa livre dele, não sei quanto isso é importante, determinante, né, num banco, já que, um parênteses aqui, né, a planilha de caixa, né, de uma declaração financeira tem a parte de operações, de investimento e de financiamento, né? E o fluxo de caixa livre, pelo menos a maneira que eu vejo, ela usa operações e investimentos e deixa de lado os financiamentos. Entretanto, o banco é uma empresa financeira, por exemplo, né? Então, eu não sei quão isso aqui é preciso, né? De todo modo, 3,29 vezes, tá? Então, sob essa medida para um universo de outras empresas, definitivamente isso aqui parece muito barato, né? Bom, eu acho muito útil olhar pelo menos 10 anos, né, da empresa, sempre que possível, e o Banco do Brasil tem 150 anos, nem sei quantos anos o Banco do Brasil tem, então definitivamente ele tem 10 anos, né? Então vamos olhar aqui e hoje o meu objetivo é pegar mais esses 3 anos aqui de informações financeiras. Então seria 17, 16 e 15. Eu vou para 2018.
porque eu gosto de pegar tipo, de um ano depois, que é bem comum ter uma reapresentação dos números, coisa e tal, né? Então a gente pega de um ano depois. Tá aqui. Vou pegar de 2017. Então, patrimônio, olha, 101 bilhões 238. Passivo, 1 trilhão 251 837. É isso. Então agora eu vou fazer a continha aqui. Passivo sobre patrimônio, 12,37. Muito parecido com o ano seguinte, né? Mas, enfim, sem grandes comentários aqui. Vamos ver a receita. Receita aqui, ó, 147 bilhões e 64. Eu vou aproveitar e pegar a receita de 2016, tá? 176 bilhões 248. Porque ela é tipo 2 anos depois, se tiver havido reapresentações, né? Ela já tem 2 anos, inclusive. O lucro, de novo, voltamos para 2017 aqui. 12 bilhões 275 milhões. E o lucro de 2016, 8 bilhões 660. Daqui a pouco eu faço os ajustes pela inflação. Deixa eu agora pegar o fluxo de caixa livre desses anos. Então, 2017, olha. O fluxo de caixa operacional aqui foi negativo, olha, menos 46 bilhões 925. E o de investimento foi menos 6 bilhões 381. Então, menos 53 bilhões 306 milhões. E de 2016, o operacional foi 4 bilhões 385 e o de investimento foi positivo aqui, 6 bilhões 579, 10 bilhões 964. Beleza. Então agora precisamos pegar o balanço, né, de 2016, 2015. E ainda, na verdade, os números todos de 2015 aqui que nós pegamos. Então tá aqui o balanço. Isso aí. Patrimônio ao final de 2016, 90 bilhões e 77. E o passivo, 1 trilhão 297 139. Então aqui tinha um passivo sobre patrimônio de 14,40. O que a gente vê aqui, né, é uma trajetória em que esse passivo sobre patrimônio vai caindo, né? Pegando aqui quase 10 anos, 14,5 para menos de 12. Não é nada extremamente gritante, né? Mas está colocado aí. Agora eu vou pegar os números de resultado. Deixa eu tentar achar aqui. Tá aqui. De 2015, tá? Tá meio bagunçado. A ordem que eu tô fazendo aqui tá meio assim, vai para cá, vai para lá, mas enfim. Receita 2015,
182 bilhões 369. E o lucro? 15 bilhões 798. Já o fluxo de caixa livre, olha, o operacional aqui foi 28 bilhões e 69 e o de investimento foi menos 1 bilhão 274. Portanto, 26 bilhões 795. Então nós temos esses números aqui. O que falta agora é só pegar os números de balanço de 2015. Soube agora do passamento do nosso querido Ozzy Osbourne, tô com a música lá do Black Sabbath na cabeça. Vamos lá. Eu não era particularmente fã, não tinha nada contra, né? Mas não era muito fã do Black Sabbath, mas tá na cabeça. Iron Man. Balanço patrimonial 2015. Então, patrimônio líquido 86 bilhões 230. E o passivo 1 trilhão 302 635. Eu tinha falado agora há pouco da relação passivo seu patrimônio. Em 2015 ela era ainda mais alta, então ela tem essa trajetória ainda mais marcante, de mais de 15 para menos de 12. É de se acreditar que vai melhorando, né, ao longo desses 10 anos aí. Tá, temos aqui a variação de patrimônio, e agora é legal ver essa passagem do tempo, né? Nesses últimos 10 anos, teve coisas marcantes no setor bancário, né? Mesmo na minha ignorância, é muito visível a emergência dos bancos da nova geração, né? Nubank e tantos outros aqui, né? E aí, né? A receita do Banco do Brasil caiu, eles foram assim, machucaram muito o Banco do Brasil. Olha, o patrimônio dele vem subindo, né? De 170 para 190. Não é um crescimento nada grande para 10 anos, né? Em termos relativos. As receitas... Deixa eu ajustar pela inflação agora aqui, que tá sem ajuste pela inflação. Eu, assim, seguindo por aqui, tem uma... Ela vem aqui lá de 2015, 350, dá uma mergulhada ali na 2018, 2019, 2020 ela vai ali embaixo e volta, né? Não chega ao mesmo patamar ali de 2015, né? Tá aqui em 291, né? Não parece muito correlacionado com esse aspecto aí dos bancos que surgem, né? Talvez com a altura das taxas de juros base, né? Sei lá, gente, eu avisei no começo, né? Eu não sei muito de analisar empresas de finanças, tá? O lucro aqui, então. Deixa eu ver se a coisa foi feita certa aqui.
Então, os lucros, olha, bom, sem um ano sequer de prejuízo, né? Sai aqui de 31, já ajustado pela inflação, cai bastante, e hoje, os últimos 2 anos, tem os maiores lucros aqui dessa série de 10. Então, eu não sei exatamente quando começou essa ideia que o Banco do Brasil está em crise e tal, né? Talvez seja deste ano agora, que a gente não olhou nenhum número aqui, né? Do ano de 2025, né? Mas até aqui, em termos de lucros, né? Não estou vendo nada aqui que fale, tem uma queda sistêmica, não, nada disso. Já o fluxo de caixa livre, bem mais errático, né? De repente tem um ano aqui com menos 107 bilhões, né? Outro com quase menos 100. Então é diferente. E parece que, na média, o fluxo de caixa livre é significativamente menor do que o lucro. Isso vai ser fácil fazer a conta aqui. Em vez de ser 7, agora é 10. Bom, vamos lá. Lucro médio em 10 anos, 27.716. Vamos colocar aqui 28, vai, pelo amor de Deus, né? Para uma capitalização de mercado de 115, número de ontem, mas vai dar isso aqui, custando 4,15 vezes o lucro, né? Realmente é bem barato, né? Deixa eu atualizar a média do fluxo de caixa livre para contemplar 10 anos em vez de 7. É mais baixo sim, 21.930, né? Assim, olhando assim, eu achei que fosse ser até mais baixo ainda, né? Ainda assim, 5,24 vezes, né? O que, mal dizendo assim, tem essa conta, né? Porque esse preço quer dizer o quê? Se você compra ela a esse valor... Deixa eu só atualizar também o valor aqui. BBSA3. Vamos ver se caiu alguma coisa hoje. Bom, tá subindo aqui 0,25%. 113.654. 113.654. Se você está prestando atenção ali, na verdade caiu de ontem, né? Então caiu um pontinho aqui, coisa e tal. Bom, voltando ao que eu estava falando agora há pouco, se a gente imagina que o Banco do Brasil vai continuar no futuro rendendo o que ele tem rendido nos últimos 10 anos, por exemplo, a conta a se fazer para descobrir qual é o nosso retorno esperado é o seguinte, 100 divididos por isso aqui. Então, 100 divididos por 4,10. Seria um retorno de 24,39% ao ano, né? Só para te colocar uma base, o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os... pelo menos dos últimos 100 anos, né, com certeza, tem um retorno composto anual, né, em 60 e tantos anos aí de carreira, de acho que 20. Né? Então, o Banco do Brasil, dessa forma, se apresenta como um investimento absolutamente extraordinário. Né? E essa diferença de 20 para 24 aqui pode parecer, para alguns, né, se não sabe assim, a coisa da composição de juros, exponenciação, pode parecer até não muita coisa, mas isso é muita coisa. Né? Se você coloca isso ano após ano após ano, você vai ficando múltiplas vezes mais rico, entre aspas. Né? Bom, mas esse é o número melhor dos dois, né? Tem um de 5,18 aqui para o fluxo de caixa livre. Vamos ver para ele. 100 divididos por 5,18. Aí vai dar 19,30. Ainda assim, um número digno de Warren Buffett. Né? De novo, se esse experimento aqui, muito simplista, se confirmasse. Né? Então, é inegável que tem interesse aqui sim, né? Eu sei que esse vídeo já está bem longo, mas enfim, tem hoje em dia você não está com uma fita VHS aí, você pode pausar, andar para frente, fica à vontade. Mas eu vou fazer o seguinte, vou tirar a média dos 5 últimos anos, para ver se tem alguma coisa diferente, né? Coisas mudaram muito, coisas e tal.
Então, nos últimos 5 anos, a média de lucro é até maior do que a média nos últimos 10. E dos últimos 5 de fluxo de caixa livre, nossa, aí a média é maior ainda, tá? Ela é maior do que o lucro. Então, de modo que o preço sobre o fluxo de caixa livre e o preço sobre o lucro ficam aqui, ó. Vamos colocar 3,6, né? Então, fazendo aquela conta, 100 dividido por 3,6, aí dá um retorno esperado de 27,8, vai. E assim, gente, tipo, assim, inegável, né? Que sob essa ótica, o Banco do Brasil é interessante sim, tá? Não dá pra dizer que não. Ontem eu tava dando uma olhada assim, tá, mas se a gente for ficar pensando só em especulativamente, né? Só sobre ganho de capital, ou seja, ganhar sobre a variação do preço dela, não tá pensando em dividendo, né? Um parênteses, né? Qual o yield esperado? Segundo esse site aqui, né, o Yahoo Finance, 1,82, né? Então, assim, o dividendo que alguém aqui projetou aqui, não sei qual é a veracidade disso, mas que o Banco do Brasil vai pagar realmente é um rendimento baixo, né? Você teria que contar, na verdade, com um ganho de capital, se ele ficar pagando esse rendimento aqui por ano, né? 1,82. Bom, aí eu queria falar, mas tudo bem, mas se o Banco do Brasil nunca é negociado, né, em médias muito maiores do que está hoje, como é que a gente vai esperar que o mercado reconheça esse preço, aqueles papos, né? Bom, estamos aqui, ó. Em junho de 2019, temos aí 6 anos, ela tem um certo picozinho, um precinho mais alto aqui, que depois ele devolve, né, para usar o termo aí da rapaziada aí, de 26,97, né? Que hoje significaria o quê? Ajuste, inflação, calculadora, inflação. Acho que é essa aqui, tá? Então, 06, 2019. E hoje nós estamos aqui, acho que só tem ainda para 06, 2025. E era quanto? Deixa eu me lembrar aqui. Era 26,97. Então, imagina quanto isso custava corrigido pelo valor atual. Aqui valeria 43,67, tá? Sendo que hoje ela vale 19,88. Então, é um preço de mais do que o dobro, né? Significativamente mais do que o dobro aqui. Eu vejo esse aqui 2014, ó, que era 17,60. Vamos ver aqui. Acho que é agosto de 2014, né? 17,60 que eu falei? Ah, 17,60. Tudo bem que eu estou olhando o pico, né, gente? Também é um pouquinho otimista ali, mas... Ah, sim, ele fala que não tem para ajuda. Desculpa. 06 2025. Aí dá 38, que é menos do que aqueles 43 ali, mas ainda assim é próximo de o dobro. Eu vejo um outro pico lá há muito tempo atrás, né? Maio de 2008, 16,27. Esse daria R$ 49,95, né? Então, assim, 49,95 divididos por 19,88 seria tipo 150% a mais na cotação, né? Então, de fato, só o que eu quero dizer é que o Banco do Brasil, historicamente, sim, já foi negociado ao dobro até do que ele é negociado hoje, né? Tá, isso é uma análise suficiente para eu sair comprando o Banco do Brasil? Com certeza não, tá? No mínimo, assim, tem 1000 coisas que dá para fazer, né?
Mas a primeira é dar uma olhada nesse ano, né? Acho improvável que tenha saído o resultado do segundo trimestre, né? Mas olhar o primeiro, por que não, né? E por aí vai. Dá para ter uma ideia de mais coisas aí, fazendo umas pesquisas aí. Então, vamos seguir nessa série sobre o Banco do Brasil. Se você souber coisas que tá claro que eu não sei e você quiser compartilhar, me ensinar as outras pessoas que possam estar assistindo o vídeo, deixe seu comentário aí. Claro, se tiver alguma pergunta que eu deixe também, de repente eu consigo responder. Um abraço, até os próximos. Tchau, tchau.